Olá, tudo bem? Hoje eu irei apresentar sobre o trabalho de PHP Framework Code Igniter. O aluno responsável pelo trabalho é Felipe Costa Reis, eu no caso. O professor responsável é Floriano Ferreira dos Reis Filho. O trabalho é destinado ao curso de ensino médio integrado ao técnico de informática e especialmente a disciplina de aplicações para o Web 2, tendo como sigla AW2. Bem, e o tema da pesquisa desse trabalho tem como objetivo desenvolver uma aplicação utilizando o CodeIgniter que seja útil nos dias atuais que a gente vive, né? Que é um dia pandêmico. A gente está no meio de uma pandemia, então eu quis aproveitar o que o CodeIgniter oferece para a gente solucionar um pequeno problema real da nossa vida cotidiana, né? Dados os novos tempos. Bem, agora falando um pouco sobre a solução desenvolvida, eu tive alguns incentivos. O primeiro foi o tempo que nós estamos vivendo, né? Então, devido à Covid-19, infelizmente coisas que a gente fazia antes, como ir ao shopping, ir num restaurante, poder comer, mesmo após a vacinação, que é muito importante, aliás, estão precisando serem feitas de uma forma especial. Então, como diz a matéria do Estadão aí, nós observamos que o sistema de reserva de mesa é uma forte tendência, porque ele consegue controlar o número de pessoas estão, né, que estão em determinado restaurante e tudo mais. Para isso, para dar um pouquinho de realidade, eu criei um restaurante fictício que se chama o FCR Burger. E nesse FCR, né, nós teremos uma aplicação que vai permitir que o usuário entre no site, veja o cardápio e também consiga, através desse site, reservar uma mesa, né? Entre outras coisas que vocês verão mais pra frente. Bem, agora fazendo um resumo do trabalho das etapas desse projeto, na primeira etapa, que aconteceu no primeiro bimestre, foram feitas pesquisas sobre a história do PHP e do CodeIgniter como um todo. Ou seja, foi o meu primeiro contato com o PHP e com o CodeIgniter. Então foi aí que eu me permiti me aventurar e entender como funcionava a framework CodeIgniter, como funcionava o PHP dentro do CodeIgniter, né? Então, foi muito importante esse primeiro contato. Após isso, tivemos a etapa 2 no segundo bimestre, onde foi se realizada a instalação das tecnologias e ferramentas necessárias para que a Framework CodeIgniter conseguisse ser utilizadas. Ferramentas essas que foram o Champ, o Visual Studio Code, como eu poderia rodar, como eu rodava o CodeIgniter, o tamanho do CodeIgniter. Foi aí que eu me aprofundei mais ainda no CodeIgniter em si e entendi as ferramentas necessárias para poder rodar o CodeIgniter na minha máquina, os requisitos, o tamanho dele em si e tudo mais. Ademais, na terceira etapa, no terceiro bimestre, a aplicação começou a ser desenvolvida utilizando os conhecimentos adquiridos sobre o CodeIgniter. E por fim, no quarto bimestre, continuei dando os últimos retoques adicionando mais uma função na aplicação e estou realizando uma ficha técnica, além dessa apresentação, sobre como foi o desenvolvimento durante todo esse ano. Bem, agora falar um pouco das tecnologias utilizadas no projeto, sobre as principais. Primeiro eu posso citar o PHP, que é uma linguagem interpretada livre utilizada para criar conteúdo dinâmico no servidor, então ele permite que a gente crie nosso site e tudo mais. Nós também temos o Champ, que é um pacote com diversos servidores de código aberto, incluindo o MySQL, Apache, etc., dando suporte à linguagem PHP anteriormente citada. Também temos o CodeIgniter, que é a nossa framework da vez, que permite que desenvolvedores PHP consigam criar aplicações web de uma maneira simples e rápida, utilizando o padrão
MVC. Temos também o JavaScript, linguagem de programação interpretada estruturada que possui um script em alto nível, sendo uma linguagem bastante utilizada para a criação, principalmente quando a gente fala de front-end. Nós também podemos citar outras frameworks que utilizam o JavaScript como linguagem, né, como React e tudo mais. Mas aqui ele serve de auxílio para o nosso querido HTML, que é uma linguagem de marcação hypertext, né, hipertexto, e é uma linguagem que é bastante utilizada também na construção de páginas web. Bem, agora irei demonstrar na prática e mostrar alguns códigos de tudo que foi falado até então nesta apresentação. Essa é a cara inicial da aplicação FCR Burger. E a ideia principal é que ele consiga acessar o menu, que ele consiga também realizar a reserva de mesa, que essa reserva fique salva no nosso banco de dados, e que também, ao ele realizar uma reserva de mesa, seja mandada uma mensagem para ele no e-mail. Então aqui nós temos o Champ. Vocês podem ver que ele está utilizando o Apache, MySQL, o Fastwheeler, e o Tomcat também. Ele facilita bastante porque ele já tem todos esses serviços de código aberto, então ele junta tudo nele mesmo e fica muito bom, auxilia bastante. Eu também estou com o Visual Studio Code aberto, ele está com as duas versões da firmware CodeIgniter instaladas, tanto a versão com Composer ou a versão que você instala manualmente. Não muda muito essas duas versões, só muda a forma de atualizá-las, mas em geral não muda muito. Agora eu preferi deixar no C manual, então eu preferi desenvolver minha aplicação no C manual, só por uma questão de gosto mesmo, achei mais interessante. E aqui nós temos a pasta app, nós temos todos os ficheiros app, public system e tudo mais. E nessa pasta app é a parte mais importante, em que nós temos os nossos controllers, nós temos também os models, né, para fazer interação com o banco de dados, e as nossas views para fazer interação com o usuário e tudo mais. Então você percebe que é bastante organizado, né, e ele utiliza o padrão MVC. Agora vamos dar mais uma olhadinha na aplicação em si. Então nós temos o nosso menu, que a gente tem diversos hambúrgueres disponíveis, tradicional, strong burger, smash burger. Eu tentei ter um pouco de criatividade nisso, hambúrguer vegano, hot burger, insane burger. E após isso nós temos a parte de reservar uma mesa, né, o contato, né, e aí a gente pode reservar uma mesa, a gente faz o contato para reservar uma mesa. Bem, então a gente pode iniciar colocando o nome da pessoa que quer fazer a reserva. Então esse nome vai ficar no nome da pessoa, a mesa vai ficar no nome dessa pessoa. No caso, vou colocar o meu. Ops, 3 L sem querer. Certo. Aí agora eu escolho o número de pessoas. 3 pessoas, tá ótimo. E digamos que eu queira passar o Réveillon lá. Então eu vou escolher o dia 31 de 2021. E vou chegar lá às 20 horas mesmo, tá ótimo. E aqui eu vou passar uma mensagem, né? Então eu quero um lugar perto da mesa para que eu possa ver os fogos. Então eu vou colocar aqui. Tá. E agora o e-mail, né? O e-mail de contato. Pronto. Agora eu já tenho tudo e eu posso realizar uma reserva. E aí ele me encaminha para uma outra view, né? Que no caso fala que minha reserva foi realizada.
E agora a gente pode ir até o nosso e-mail para que a gente vai conseguir ver a mensagem que a aplicação nos enviou. Mas como vocês podem ver aí, foi colocado no banco de dados, né? Então aqui, Felipe Costa Reis, quantidade de pessoas 3, data, hora, mensagem e o e-mail. E para essa mensagem, ela vai ir lá pro e-mail, uma mensagem que a nossa aplicação irá mandar pro e-mail. Então, a gente pode acessar o e-mail aqui. Bem, agora eu posso colocar a minha senha. Deixa eu carregar. E como nós podemos perceber, a reserva foi realizada com sucesso, né? E tá aparecendo duas aí porque eu havia feito um teste antes, mas a mensagem que aparece: olá Felipe, sua reserva foi realizada com sucesso, não se esqueça de seguir os protocolos de biossegurança contra a Covid-19. Deste modo, não esqueça de ir com máscara e, claro, com muita fome. Não se preocupe, iremos providenciar uma mesa perto da janela para ver os fogos. Então, no caso, se eu tivesse colocado outro nome ao invés de Felipe Costa Reis, ia aparecer esse outro nome. E também a outra mensagem, né? Eu coloquei que eu queria uma mesa perto da janela, porque seria Réveillon e eu queria ver os fogos. Então, essa é a mensagem que ele manda, né? E lembrando, a gente pode aprimorar isso daqui, a gente pode também fazer pra ele ter que, pra ele fazer a reserva dele, ter que confirmar no e-mail. Mas por enquanto, eu acredito que para uma aplicação inicial esteja de bom tamanho assim. Depois eu irei trabalhar para evoluir mais essa ideia. Agora falando um pouco mais sobre o código, vou iniciar falando sobre as nossas views. Então a primeira é a home, é aquela lá onde nós temos o nosso menu, nosso cardápio. Tem um pouquinho de JavaScript ali. E a gente tem também a parte que a gente consegue fazer a reserva. Então onde a gente tem aquele formulário, e é com aquele formulário que a gente consegue fazer a reserva, né? Então aí vocês podem ver um pouco da sintaxe desse formulário. E agora indo para os controllers, nós temos o home, que chama aquela view de mesmo nome, home. Então chama home. E nós temos a reserva, né, que ela é solicitada quando a gente tem aquele formulário, né? Então é aqui que a gente tem as nossas requests, né? Então a gente tem o get post para a gente poder armazenar no banco de dados, né? O nome, a quantidade, a data, a hora, né? Então a gente faz aqui a nossa requisição. Então a gente salva tudo aqui no data. Então a gente tem o nome, quantidade de pessoas, data e hora, mensagem, e-mail, certo? Tudo para essa função store. E bem, aqui a gente tem chamando o model reservas, igual new reserva model, a gente tem esse model aqui. E além disso, nós temos a parte dessa função que fica responsável por mandar o e-mail, né? Então, if requested, aí a gente tem o e-mail, então para quem eu vou enviar to, né? Esse to para quem eu vou enviar, e aí eu utilizo esse e-mail que vem do formulário que eu estou salvando no meu banco de dados também. O subject, né? Qual que é o assunto que vai aparecer, o título ali do e-mail. Então, reserva realizada com sucesso, FCI Burger. E nós também temos a mensagem, né? Então lá com o nome da pessoa, como apareceu lá no outro, quando eu estava mostrando no e-mail, né? Então a gente chama ali o nome e a mensagem. E aqui nós temos uma parte que é muito interessante do CodeIgniter, que é essa parte de serviços, né? Então essa função de mandar um e-mail, o CodeIgniter é uma biblioteca do CodeIgniter. Então eu abri ali o enviado com um serviço de e-mail. E ali o enviado eu coloco para quem eu vou mandar. Então set to da onde que eu quero que apareça ali, né? Então eu quero que apareça FCR Burger, FCR. Então vocês viram que aparece FCR quando
a mensagem aparece lá de quem foi mandado. Eu poderia até colocar FCR Burger depois. Também tem o set subject, né? Então o setado é o título setado, né? Que vai. Então é aquele ali de cima. E o set message, que é a mensagem que vai aparecer do e-mail, né? Que é o e-mail, o corpo do e-mail. E o send, né? Que é o enviar. Lembrando que eu também tenho que fazer algumas configurações de conta. Então eu tenho que fazer algumas configurações onde eu coloco o meu e-mail e é em outra parte do código. Eu não vou mostrar por motivos óbvios de confidencialidade, né? Mas eu tenho que colocar o nome, colocar meu e-mail, a minha conta. Tenho que fazer uma configuração também no Gmail. E é tudo no código ali, eu coloco assim e tudo mais. E aí, por fim, ele chama a view reservada, né? Que é aquela view que aparece que a sua que a sua mesa foi reservada. E agora para dar uma olhada aqui, vamos ir no nosso model. Então, nosso reserva model que ele faz interação com o banco de dados. Então, table, a reserva, que é a tabela, né, que está salva no meu banco de dados. Também tem que fazer uma configuração ali para parecer que é aquele banco de dados que a gente quer no MySQLite, né? Então eu crio ali no MySQLite e aparece. Então, basicamente é essa a aplicação. Então eu consigo fazer uma reserva realizada, vai para o banco de dados e também aparece o e-mail. Então eu acredito que por mais que simples que seja, já é muito interessante, é uma ideia que se dá para trabalhar bastante ainda nela e evoluir bastante em um tempo em que ela é muito necessária. Bem, concluindo, eu gostaria de dizer que todo esse projeto, todo esse trabalho foi de um grande prazer realizá-lo. E auxiliou muito, né? Aumentou muito meu conhecimento sobre a framework Code Igniter, que é uma framework que eu achei incrível por ela ter um tamanho tão pequeno, mas conseguir realizar tantas coisas. Pretendo continuá-la estudando. Bem, então basicamente é isso. Muito obrigado. Se vocês tiverem perguntas, acredito que vocês tenham visto o meu e-mail, então é só mandar alguma pergunta no meu e-mail. E lembrando, sempre vale a pena dar uma olhada nas referências bibliográficas. Então, aqui estão elas. E novamente, muito obrigado e especialmente boas festas a todos. Tchau, tchau.